E olha só, neste domingo nós voltaremos às urnas para escolher o novo presidente da República e também o novo governador catarinense. Sobre esse assunto nós vamos falar ao vivo agora com o Rodrigo Cardoso, que vai trazer mais detalhes a respeito desse momento tão importante na democracia no Brasil, né, Rodrigo? Bom dia. Bom dia, Rogério. Bom dia para você que acompanha o Santa Catarina no ar. Mais um momento importante na democracia brasileira, o segundo turno das eleições. O eleitor catarinense volta às urnas, mais de 5 milhões de catarinenses voltam às urnas no próximo domingo, dia 28, para escolher o novo governador de Santa Catarina e também para escolher o presidente da República para os próximos 4 anos. Agora, algumas dúvidas surgem, né? Afinal de contas, a gente está falando do segundo turno das eleições e agora como esclarecer essas dúvidas. É o que a gente veio fazer aqui no TRE de Santa Catarina com a Renata Favre, que é aqui do Tribunal Regional Eleitoral, da Corregedoria Regional Eleitoral, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre essas dúvidas importantes agora. Renata, muito bom dia, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Renata, primeiramente, o TRE considera o segundo turno uma eleição independente do primeiro turno, é isso? Sim, são duas eleições, né? O eleitor continuou com a obrigação de comparecer ao primeiro turno e ao segundo turno, né? Os mesmos locais de votação, os mesmos mesários, com trocas pontuais, quando há algum impedimento, mas é funcionamento exatamente igual ao primeiro turno. Significa dizer que quem, porventura, não votou no primeiro turno, pode e deve votar no segundo turno? Exatamente. O eleitor que por algum motivo teve algum impedimento, não conseguiu votar no primeiro turno, ele deve votar no segundo turno, ainda que não tenha justificado, regularizado o primeiro turno ainda. Aí essa questão de regularização fica para um segundo momento. Exatamente. Ele pode ser feito com relação ao segundo turno, né? Se houver algum impedimento, ele pode tentar justificar no mesmo dia ou após, por meio do nosso site. Nós temos um sistema para envio da documentação de justificação. Bom, com relação à questão envolvendo a votação propriamente dita, né? Agora são menos votos, são apenas 2 votos, pela ordem, governador e depois presidente, e o TRE espera, então, um dia de votação absolutamente tranquilo no domingo. Exatamente, né? No primeiro turno nós tivemos 6 cargos, né? Um número de dígitos que o eleitor deveria digitar na urna bastante grande, e isso causou um pouco de filas, algumas pessoas não levaram a colinha, como era recomendado, então, para o segundo turno, parece que isso seja minimizado, né? Sempre lembrando, como você falou, primeiro governador e segundo presidente da República. Para quem escolheu e solicitou o voto em trânsito, como é que fica a situação para esse segundo turno? O eleitor ele deve verificar, né, o local onde está a sua sessão eleitoral para voto em trânsito, lembrando que o voto em trânsito havia um prazo. Se o eleitor não solicitou, então realmente não há mais como. Bom, e com relação às práticas, né, que não se pode fazer no dia da votação, são as mesmas que não podia fazer no primeiro turno, né? Exatamente. Dia de eleição, qualquer tipo de propaganda eleitoral é considerado crime, com exceção da manifestação individual, silenciosa, do eleitor que vai com algum vestuário, alguma questão individualizando o seu candidato. Mas não podemos ter aglomeração, não podemos ter manifestações, pedidos de voto, entrega de material. Essas condutas podem caracterizar crime eleitoral. Bom, e como fazer para denunciar? O eleitor tem acesso aqui, pessoas, como proceder para fazer alguma denúncia de alguma irregularidade que ele presenciou ou de algum crime eleitoral? No próprio dia da eleição, né, se ele presenciar uma distribuição de material na rua, de propaganda, ele pode acionar a Polícia Militar diretamente. Se for uma conduta que mereça uma investigação, nós temos o nosso aplicativo, Pardal, e temos o próprio Ministério Público, que tem também sistemas de atendimento pelo site do Ministério Público Federal. Para a gente encerrar, para quem for ao local de votação no domingo, o que é que tem que levar para poder exercer o direito de voto? O principal é o documento com foto. É o principal documento, sem ele o eleitor não consegue votar. O título do eleitor, embora não seja obrigatório, ele é muito recomendado porque ele facilita a localização da sessão do eleitor. E tem um aplicativo, quem tem um aplicativo e título também pode e deve levá-lo. Sim, todos os eleitores que fizeram biometria podem utilizar o aplicativo o e-título, que substitui todos os documentos. Recomendamos até porque ele tem todas as informações com relação às sessões eleitorais. Nós vimos, para a gente fechar mesmo, Renata, a gente viu uma série de vídeos nas redes sociais de eleitores que mostraram ali, gravaram com equipamento eletrônico, seja um smartphone, enfim, o momento em que ele utiliza a urna eletrônica. O tribunal vai reforçar a proibição a esse tipo de situação, já que ela é fixada na lei? Em primeiro lugar, a própria filmagem é proibida em lei. Então, o eleitor não pode filmar, até para garantir uma segurança do eleitor com relação ao sigilo do voto e a liberdade em quem ele vai votar. É uma segurança para o eleitor.
todas essas questões de vídeos que circularam foram e estão sendo investigados, tanto pelo TRE como pela Polícia Federal, né, e está sendo detectado que são vídeos manipulados, né, e montagens. Então, isso está sendo apurado e os responsáveis serão responsabilizados. Ok, muito obrigado pelas informações. Conversei com a Renata Favre, que é da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, falando então sobre os detalhes da votação do dia 28, próximo domingo, em que 5 milhões de catarinenses vão às urnas para escolher, primeiramente, pela ordem, governador, 2 dígitos, aguarde a foto aparecer na tela da urna para digitar a tecla verde confirma, ou, e logo na sequência, presidente da República, também 2 dígitos. É importante que o eleitor aguarde aparecer a foto do seu candidato na urna para depois então confirmar e escutar o barulhinho mais compridinho que indica o fim da votação.